Boa noite, meu nome é Emanuel Augusto, sou aluno do curso VIP com o professor Márcio e eu vou estar apresentando agora duas planilhas que a gente está desenvolvendo utilizando alguns recursos do VBA. Bom, essa primeira planilha é uma planilha de cadastros, um cadastro de talhão, então onde eu tenho aqui alguns controles básicos para o meu cadastro. Com um botão eu consigo acionar a form para o cadastro e eu tenho que preencher alguns quesitos obrigatórios para poder salvar o cadastro. Se eu vier aqui tentar salvar o cadastro sem preencher nada, ele me traz uma mensagem de erro, falando para preencher o campo de seleção. Conforme eu preencho os campos de seleção, por exemplo, aqui o campo representante, ele vai habilitar para mim somente as opções de representante, conforme a gente pode observar aqui na primeira tabela. Então eu seleciono o representante e ele na sequência habilita para mim apenas os produtores que correspondem a esse representante, conforme pode ser observado aqui na tabela 2. Seleciono o produtor e o mesmo ocorre daí para a propriedade, ele só vai habilitar para mim as propriedades que correspondem a esse produtor. Vou fazer aqui um outro exemplo, pegar aqui outro representante, ele apaga as duas últimas seleções, mudou já os produtores disponíveis. E esse produtor aqui, também já mudou a fazenda disponível. Esse outro aqui já tem duas propriedades disponíveis. Eu faço a seleção. Se agora eu quiser salvar, ele ainda vai me dar uma mensagem de erro, porque eu preciso adicionar também, no mínimo, um talhão. Então, dou um OK. Vou vir aqui para inserir talhão. Talhão... talhão aqui no caso 01. Informo o nome do talhão. Se eu quiser adicionar ele sem a área, é possível. Quando eu clico em adicionar, ele vem aqui para list box e fica armazenado aqui. Se eu não gostei da edição, eu posso vir selecionar ele, clicar em excluir talhão, ele exclui a informação que eu inseri. Vamos de novo. Resumir agora. Talhão 1, eu adiciono aqui a área, 15 hectares, dou um adicionar, ele veio. Então aqui eu tenho, talhão 1, 15 hectares. Vou adicionar outra informação, talhão 02, área 30 hectares. E dou um adicionar. Eu posso adicionar quantos talhões eu quiser. Se eu adicionar algum talhão que eu não queira, eu posso depois selecionar ele e excluir. Cadastrados os talhões, aí sim eu clico em salvar e ele direciona as informações para o banco de dados. Então, como eu cadastrei 2 talhões, ele repetiu a informação de produtor, representante, produtor e propriedade 2 vezes e trouxe um talhão para cada linha. O que eu utilizei aqui da parte VBA? Então eu utilizei o zform, aqui um pouco dos códigos utilizados, então foi utilizado alguns comandos, do Unity, if, o case.
Também utilizei alguns comandos para preenchimento automático da list box. Bom, de forma geral, esses são os dados da primeira planilha que eu queria apresentar. A segunda planilha também é uma planilha de cadastro. Quando iniciada, ela já traz o menu principal, que ainda está em fase de desenvolvimento. E aqui eu já tenho um cadastro um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo. Aqui ele também tem alguns mecanismos chaves para impedir que seja salvo dados sem estar preenchido da forma adequada. Então, se eu clicar aqui em salvar, ele já vai trazer uma mensagem pedindo para que eu informe o tipo de pessoa. Se eu informar apenas o tipo de pessoa e não informar mais nada, ele também traz uma mensagem, pedindo para informar o nome ou a razão social e o nome resumido do cadastro. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para ele poder prosseguir. A intenção depois é preencher certinho cada text box desse com a devida máscara. Aqui as text boxes elas estão com uma máscara para manter todas as letras maiúsculas. Na parte do telefone tem uma text box para formatar a inserção do telefone, colocando os dois primeiros dígitos, né, o DDD entre parênteses. Aí ele traz um espaço, os próximos 4 dígitos entram normal. Ele dá um espaço, traz um tracinho, mais 4 dígitos ou 5 dígitos. Ainda não consegui encontrar uma máscara para aceitar os novos números, né, que tem o dígito 9 agora na frente, que se aplicaria aqui para o celular. Por isso que eu mantive ainda sem a máscara. Aqui para informar a data, tem esse botão que abre uma userform que traz um calendário. A data que eu selecionar aqui retorna para text box, aqui do parceiro DSD. Se eu fechar o userform, a data continua aqui. E se eu tentar adicionar uma data que não é válida, por exemplo essa, na hora que eu tentar salvar, ele vai me trazer uma mensagem pedindo para informar uma data válida. Aí aqui ainda tem que fazer alguns ajustes, que ele tem que agora corrigir alguns pequenos detalhes. Por exemplo, eu dei OK, ele continua salvando mesmo com a data estando incorreta. Aí aqui embaixo tem alguns botões com alguns ícones, né? Botão de salvar, um botão de limpar para limpar todo o cadastro que foi feito. Se eu quiser começar de novo, né? Mais prático eu clicar aqui em limpar, ele vai limpar tudo. E um botão de cancelar que cancela a gravação desse cadastro. Bom, que os dados são salvos daí nesse banco de dados em forma de tabela dinâmica. A intenção de se utilizar a tabela dinâmica é para facilitar depois a extração de dados e possibilitar também a correlação de uma informação com outra, para usar esses dados posteriormente para análises mais avançadas. E aqui na parte de cadastro ainda está em desenvolvimento o que seria a parte do cadastro de clientes, enfim, onde a intenção é ele trazer aqui para mim o que eu tenho já de cadastro de parceiro. E quando eu selecionar o parceiro, ele retornar para mim aqui embaixo o código do parceiro. Essa é a primeira etapa. Com base nesse código, eu consigo rastrear
as outras informações. Então essa última use form ela está trazendo essas informações aqui, esses códigos, e aqui o que foi cadastrado de parceiro. No caso ele retorna apenas um nome resumido. Importante aqui ressaltar que essa parte de data de registro e o código ele gera de forma automática para poder me garantir um controle melhor do meu banco de dados, eu ter uma confiabilidade no banco de dados. Haja vista que o código ele é determinado nessa test form, dentro desse conjunto aqui, e ele não é selecionável e muito menos editável. E a data, ele retorna a data, né, no momento ao qual está sendo salva a informação. É isso. Obrigado. Fim de transmissão.